Kikas, a humanidade já passou por diversos momentos semelhantes a esse. No século passado, nós tivemos uma gripe espanhola que proporcionalmente causou mais danos. No passado bem mais antigo, tivemos a peste bubônica e nem por isso a humanidade melhorou no sentido efetivo que se esperava. Passamos por um período de Covid mais intenso, as pessoas se recolheram para um distanciamento. Naquele primeiro momento, todo mundo sentiu falta das pessoas e disseram que era um momento que, depois de passado, as pessoas estariam mais reflexivas. Só que amenizou-se bastante a situação. Não quer dizer que acabou a pandemia, mas os efeitos foram mitigados. As pessoas voltaram para os seus afazeres e a grande maioria apenas voltou, sem nenhuma reflexão, sem nenhuma mudança. Então, os acontecimentos como esse, eles podem ter um efeito salutar se as pessoas quiserem. Se as pessoas entenderem que a convivência é algo muito importante para o nosso crescimento, tanto que existe a lei de sociedade. Mas eu não observo no aspecto de que um fato desse cause uma comoção social para a evolução. Então, a gente percebe que aí é uma questão agora individual. Cada pessoa tem a sua forma para perceber e analisar. Há pessoas que foram acometidas pela Covid e fizeram reflexões importantes, como a que você acabou de fazer. Outras pessoas passaram pela Covid e nenhuma reflexão tiveram. Simplesmente disseram, agora eu sarei, posso voltar para o meu dia a dia. Então, isso depende de como a pessoa está posicionada na vida material, como ela entende isso. Eu, como você disse, também passei recentemente pela Covid. Não tive nenhum agravamento, nem febre tive, apenas uma garganta inflamada, uma tosse que continuou, não acabou. Mas o aspecto, quando eu estava em casa, com isolamento, o isolamento de todos em casa, porque nós três aqui, tanto eu, Leia como Luísa, fomos acometidos pela Covid. E eu fiquei pensando nos que foram acometidos em épocas anteriores, que ainda não haviam se vacinado, e quantos tiveram com sequelas gravíssimas, quantos desencarnaram, quantas famílias tiveram que viver um luto. E agora a gente passando pela Covid serenamente. E a gente não imagina que esses da outra fase foram, por assim dizer, os indicativos do quanto que a vida material pode ser assim rapidamente vivida, que um vírus invisível pode tirar uma existência inteira. E depois agora eu pensando, tive a Covid, a doença, me recuperei, e aí? O que eu posso fazer? Que valor eu pude dar na vida, não no aspecto de estou encarnado, mas no aspecto, como você disse, recuperei-me. E recuperei-me para quê? Para ser do mesmo jeito? Para continuar da mesma forma? Para continuar egoísta, exclusivista? Eu, particularmente, comecei a avaliar muito isso que nós estamos fazendo aqui agora. Eu comecei a avaliar
que nível, que ponto, que importância teria esse trabalho de fazer palestras, de falar. E eu associei duas coisas, Quincas. Eu associei a Covid com a minha, a minha passagem pela África. E comecei a observar que nós somos muito teóricos, que nós somos muito bons para falar das coisas e não tão bons ou muito ruins para vivenciar as falas. Comecei a observar que muitas pessoas acabam confundindo o que falam com o que são, achando que são o que falam. E acabam se colocando acima da fala, acabam se colocando acima do que pregam, do que dizem. Então, eu diria que esses dias que eu fiquei, não foram muitos, mas fiquei isolado, pensando nisso, pensando que precisamos repensar, inclusive no movimento espírita. Qual o sentimento que a gente tem quando recebe um convite? Qual o sentimento que a gente tem quando aceita um convite? Qual o sentimento a gente tem quando está na tribuna falando? Qual o sentimento que a gente tem quando termina? Isso tudo eu comecei a pensar. Comecei a pensar se isso não era uma questão mais pessoal do que doutrinária, no aspecto de eu me projeto, ou venço minha carência sendo afagado pelo carinho alheio. Então, isso tudo me levou a pensar. E eu acho que é quando a gente pensa, movido muitas vezes por um convite externo, como a Covid, a gente pode mudar a conduta. A gente pode começar de novo, de uma outra forma. Então, a humanidade ela não vai agir senão pela reflexão. E, pelo que a gente vê, não são os cataclismos, não são as pandemias que provocam a reflexão. A reflexão é quando a pessoa toma consciência. E quando toma consciência e passa por situações dessas, a reflexão ela fica maior, ela fica mais objetiva. No meu caso, só posso falar por mim, eu recuei bastante nesse sentido de aceitar convites carinhosos, mas eu precisei recuar para eu repensar se esse é o caminho, se o caminho seria fazer mais coisas e falar menos, ou só fazer coisas, sem falar nada. Falar sem fazer, eu já sei que não funciona. Então, não posso falar pela humanidade. Posso falar a reflexão que eu tive.